Poucos episódios da nossa história revelam de forma tão crua a grandeza, a força e, ao mesmo tempo, o custo humano de se construir uma nação quanto a Guerra do Paraguai. No auge do século XIX, quando o Brasil ainda era um império jovem, vasto em território e ambicioso em seu papel regional, o país foi chamado a enfrentar o maior conflito armado já ocorrido na América do Sul. Uma guerra que testou os limites da soberania nacional, mobilizou centenas de milhares de homens e deixou marcas profundas não apenas no Paraguai, mas também na identidade brasileira como potência continental. Naquele período, o Brasil já se destacava como a maior nação da região em extensão territorial, população e recursos. Sob o reinado de Dom Pedro II, o Império buscava estabilidade política interna e projeção internacional, sustentado por uma economia agrária forte e por um exército que começava a se profissionalizar. Defender suas fronteiras, seus interesses comerciais e sua influência no Praca era visto não apenas como uma necessidade estratégica, mas como um dever histórico. Foi nesse cenário que a política regional se transformou em guerra aberta. O estopim do conflito está diretamente ligado às tensões na Bacia do Prata, uma região vital para a navegação e o comércio sul-americano. O Paraguai, governado por Francisco Solano Lopes, havia desenvolvido um modelo de Estado centralizado, com relativa autonomia econômica e forte presença militar. Apesar de pequeno em território, o país mantinha um exército numeroso e disciplinado, e via com desconfiança qualquer interferência externa que ameaçasse seu acesso aos rios da região, fundamentais para sua sobrevivência econômica. Em 1864, o Império do Brasil interveio militarmente no Uruguai, então mergulhado em uma guerra civil para proteger interesses brasileiros e apoiar uma das facções no poder. Para Solano Lopes, essa intervenção representava uma ruptura do equilíbrio regional. O Paraguai reagiu capturando o navio brasileiro Marquês de Olinda e, em seguida, invadindo a província de Mato Grosso. Pouco depois, tropas paraguaias avançaram sobre territórios argentinos, levando a Argentina a se unir ao Brasil e ao novo governo uruguaio em uma aliança militar, conhecida como Tríplice Aliança. O que se seguiu foi uma guerra longa, brutal e muito mais complexa do que os discursos simplificados costumam sugerir. O exército brasileiro, inicialmente despreparado para um conflito dessa magnitude, enfrentou enormes desafios logísticos, doenças tropicais e dificuldades de comando. Ainda assim, ao longo dos anos, o Brasil transformou seu esforço de guerra em um projeto nacional. Milhares de soldados foram recrutados, incluindo os chamados voluntários da pátria, muitos deles escravizados, que viam no alistamento uma chance de conquistar a liberdade. As batalhas se tornaram cada vez mais sangrentas. Conflitos como Tuiuti, Curupaiti e Humaitá entraram para a história pela escala de destruição e pelo número de mortos. O Paraguai, apesar da resistência feroz, começou a sofrer perdas humanas irreparáveis. A população civil foi progressivamente arrastada para o conflito, e o país entrou em colapso econômico e demográfico. Ainda assim, Solano Lopes manteve a guerra até seus limites mais extremos, transformando o conflito em uma luta de sobrevivência nacional. Para o Brasil, a guerra foi vencida militarmente, mas não sem custos profundos. O exército saiu do conflito mais forte, mais organizado e consciente de seu papel político, o que alteraria para sempre o equilíbrio de poder interno do império. A guerra também acelerou o debate sobre a escravidão, expôs fragilidades econômicas e contribuiu, anos depois, para o desgaste da monarquia. A vitória no campo de batalha não significou estabilidade automática no cenário interno. Em 1870, com a morte de Solano Lopes na Batalha de Cerro Corá, a guerra chegou oficialmente ao fim. O Paraguai estava devastado, com grande parte de sua população masculina morta e sua infraestrutura destruída.
O Brasil emergia como a principal potência militar da América do Sul, mas carregava cicatrizes políticas, sociais e econômicas, que moldariam os rumos do país nas décadas seguintes. A Guerra do Paraguai não é apenas uma história de batalhas e estratégias militares. Ela é um retrato dos limites do poder, das consequências das decisões políticas e do preço pago por nações inteiras quando a diplomacia falha. Compreender esse conflito é compreender um momento em que o Brasil se afirmou como nação, mas também foi forçado a encarar as contradições internas de sua própria grandeza. Uma guerra que não pode ser reduzida a heróis ou vilões simples, mas que permanece como um dos capítulos mais decisivos da nossa história. Ao final da Guerra do Paraguai, o Brasil não saiu ileso, mas saiu maior. Maior em consciência nacional, maior em presença continental e maior em entendimento sobre o peso da soberania. O conflito mostrou que a defesa do território, das fronteiras e interesses nacionais exige sacrifício, organização e, acima de tudo, união. O Brasil se afirmou como nação capaz de resistir, de vencer e de moldar seu próprio destino em um continente marcado por instabilidade. Essa história não é apenas sobre guerra, mas sobre a construção de um país que, apesar de suas contradições, nunca abriu mão de existir como potência soberana. Se você valoriza a história do Brasil contada com respeito aos fatos, contexto e profundidade, inscreva-se no canal. Aqui, cada episódio é pensado para quem acredita que entender o passado é essencial para compreender o presente e refletir sobre o futuro. Novos documentários serão publicados regularmente, sempre com calma, seriedade e compromisso com a história. História sem pressa. História com verdade.